Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui, mais um dia, pela honra e a glória do nosso Senhor Jesus, aquele que Ele vive para todo sempre. Estou aqui para ministrar uma palavra poderosa, uma palavra que fala acerca de posição, uma palavra que fala acerca do nosso maravilhoso exemplo na Bíblia Sagrada, chamado Davi, que começou seu ministério novo. É uma palavra bem conhecida que se encontra em 2 Samuel, capítulo 11, meus irmãos. E estou aqui muito alegre com mais uma oportunidade que Deus nos concedeu de estar aqui, representando esse canal, compartilhando as palavras do céu. Um canal que está aí, com pouco inscrito ainda, mais eu creio que Deus irá trazer pessoas, porque o principal objetivo nesse canal é compartilhar as palavras de Deus, é fazer com que as pessoas venham entender e compreender ao nosso Deus, a Jesus Cristo, detalhado tudo na Bíblia Sagrada. Meus irmãos, uma palavra bem rápida, se você tiver com sua Bíblia na mão, já abre aí, por favor, por gentileza. 2 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saíram para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em casa, em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias Heteu? Então enviou Davi mensageiros, a mandou trazer, entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. A mulher concebeu e viu, e fez saber Davi, e disse: pejado estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo pois Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo, e como ia a guerra. Meus irmãos, essa palavra é bem conhecida, que após diversas guerras que Davi enfrentou, diversas guerras que Davi venceu, diversas guerras que Davi ali destruiu os filisteus, Davi estava na posição. Davi começou seu ministério novo, foi ungido, derrotou Golias, foi perseguido por lança pelo Saul, sendo que Saul estava com um espírito, que assombrava ele da parte de Deus. E ali Davi, profissional na área, tocando harpa, ali quando ele tocava a harpa, o espírito da parte de Deus que assombrava Saul se apartava dele, e ali Saul se sentia aliviado, daquela assombração. E ali Deus estava preparando Davi para que ele venha, fazer morada do palácio. E após esse versículo, meus irmãos, eu quero deixar aqui um versículo bem interessante para vocês, que eu não estou aqui para julgar a pessoa que está ali limitada, porque Davi sempre nos seus versículos tomou a posição de sendo obediente, tomou sua posição de guerra, homem de guerra, sendo preparado, instruído por Deus. E vai dizer que Davi sai da posição, meus irmãos. Ele vai até o palácio e ali avistou, uma mulher muito formosa à vista, aos nossos olhos, que chamada Batseba, e era casada com um homem chamado Urias Heteu. E ele recebe essa notícia, mas mesmo assim, meus irmãos, saindo da posição da guerra, ele se deita com ela. Esse termo deitar é termo ter relação sexual com ela, e ela vem até ele e faz com que ele fique sabendo que ela estava pejada estava grávida dele. Meus irmãos, então a gente para entender. A mulher era casada, Davi se deitou com ela e teve um filho com ela. Então quer dizer que esse filho vai nascer fruto de adultério, Então, após esse versículo, vai dizer que Davi começa a cometer mais pecados, vamos dizer assim, em outro nível. Sabemos que todos os pecados é mesmo pecado, deixa de ser pecado. Mas ali vai dizer que ele comete um homicídio, chama Urias, e pede Joabe para chamar Urias Heteu, e envia uma carta da mão de Urias até Joabe, para que Joabe venha botar Urias
ali, né, na posição de frente da guerra para que venha matá-lo. E vai dizer acerca, antes desse versículo, vai dizer que Davi, ele come, bebe e bebedou o Urezeteu, né? E ali quando ele leva a carta até a guerra para que venha acontecer a morte dele, ele é morto. Mas vamos parar para entender, ele cometeu diversos pecados, Davi cometeu diversos pecados, meus irmãos. Então, entenda, quando você sai da posição, na caminhada de Jesus Cristo, algo de errado acontece. Por quê? Porque o pecado afasta o homem de Deus. Lá no Jardim do Éden, o que afastou o homem de Deus? O que Adão fez para sair de perto de Deus? O que Adão fez para se afastar da aparência de Deus? Sabendo que Deus ia descer naquele momento, porque foi o pecado. Adão pecou, comeu do fruto, desobedeceu a ordem de Deus, Adão e a mulher. Então ali se escondeu, escutando a voz do Senhor soar sobre o Jardim do Éden, e eles correram, se afastaram da aparência de Deus. Então para entender o pecado aqui de Davi, ele se afastou, aleluia, saiu da posição de rei, onde o rei saía para a guerra, meus irmãos. Então fica com essa palavra, entenda que o pecado afasta o homem de Deus. Então continua na posição onde Deus colocou, porque grandes coisas, grande obra Deus irá fazer na tua vida. Então é preciso ter compromisso com Ele, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, meus irmãos. E Deus dá a oportunidade, aleluia, porque não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos de Deus. Então entenda isso em tua mente. E lá em Salmos 51 vai dizer que Deus, Davi fala assim, fala para Deus: não me lance fora o teu Espírito Santo, nem, aleluia, nem retira-me de mim a alegria do teu Santo Espírito. Davi, ele se arrepende. Davi tinha mulher a seu serviço, Davi, ele tinha palavra, Davi tinha tudo a seu serviço. Mas Davi, lá em Salmo 51, vai dizer que ele se arrepende. Por quê? Porque Davi não está se interessado com fama, Davi não está se interessado com mulher, Davi não está se interessado com dinheiro, Davi está se interessado com a presença, meus irmãos. Então, mente vazia é a oficina do diabo. Então, continua na tua posição, meu irmão, que Deus vai te honrar grandiosamente. Então, fica na paz do Senhor Jesus Cristo, fique com essa palavra, tome posse da vitória, meus irmãos. Então, entenda, continua na posição que Deus vai te honrar, amém? Então, fica com essa palavra, uma palavra bem rápida, que vai ficar em vossos corações. Deus abençoe grandiosamente aquele que reina e vive para todo sempre, amém.